No dia 23 de janeiro de 2024, o Hospital São Camilo, em São Paulo, se negou a colocar o DIU, um método contraceptivo, em uma mulher com uma justificativa religiosa. Essa história, que já é absurda, piora. O juiz que analisou o caso deu razão ao hospital e disse que o DIU, abre aspas, afronta a moralidade cristã. Fecha aspas. Esse é só um dos muitos casos em que a sociedade se vê no direito de interferir e mandar no corpo e, consequentemente, na vida de uma mulher ou de uma pessoa que gesta. E esse retrocesso parece estar cada vez mais ganhando força. Em Goiás, o governador Ronaldo Caiado acaba de sancionar uma lei que obriga as gestantes a ouvirem os batimentos cardíacos do feto antes de interromper a gravidez. Em São Paulo, a prefeitura copiou dados de grávidas que fizeram aborto legal no Hospital Vila Nova Cachoeirinha, referência na área, e os procedimentos foram suspensos. Atualmente, são 3 os casos em que o aborto é legal no Brasil: a anencefalia fetal, a má formação do cérebro do feto, gravidez que coloca em risco a vida da gestante e também gravidez por estupro. Mas uma mudança na lei está em pauta no Supremo Tribunal Federal e o primeiro voto já foi dado. Rosa Weber votou a favor da legalização geral do aborto até a 12ª semana como último ato do mandato dela no Supremo. Ela diz no seu relatório, abre aspas, essa questão envolve uma das mais íntimas escolhas que a mulher pode fazer ao longo da sua vida. Decisão fundamental para a construção da sua dignidade e autonomia pessoal. O Estado não pode julgar que uma mulher falhou no agir da sua liberdade e da construção do seu ethos pessoal apenas porque sua decisão não converge com a orientação presumivelmente aceita como correta pelo Estado ou pela sociedade da perspectiva de uma moralidade, fecha aspas. O futuro das mulheres está nas mãos de uma maioria masculina no STF, mas também de uma onda conservadora. Terça-feira, 6 de fevereiro de 2024. Sou Gabriela Varela, esse é o podcast do Análise, e aqui mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o Videocast em Detalhes. E aqui você já sabe, sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Tem algumas notícias que rondam esse tema que a gente vai conversar hoje. A gente vai falar sobre aborto. Eu vou conversar com a Bárbara Libório, que é diretora de conteúdo do Instituto As Minas, que eu sou super fã das Minas, então tô muito feliz de te receber aqui, Bárbara. É prazer falar contigo. Bom, Gabi, super obrigada. Muito feliz de estar aqui, ainda mais para falar de um assunto que é tão importante e urgente, assim. É muito importante e várias notícias saíram, na verdade, nessas últimas semanas, nesse começo de ano, também no final do ano passado, e a gente resolveu fazer um episódio para explicar um pouco de cada uma dessas coisas e os riscos que a gente tem com algumas leis que estão sendo sancionadas aí em Goiás, por exemplo. A gente vai falar de tudo isso. Mas eu queria começar falando de uma pesquisa que saiu agora do Poder Data, um levantamento sobre o aborto do Brasil. E aí, aquela pergunta que a gente já bem conhece, né? Você é a favor ou contra o aborto? Sim. E aí eu quero, óbvio, entrar aqui na discussão com você sobre o quanto isso desinforma ou não a respeito do aborto, né? E, bom, a gente tem os dados a respeito disso. A descriminalização, os contrários, bateram recorde desde que essa pesquisa é feita em 2021. Então, a gente tem 61% se dizendo contrários, favoráveis são 24%. E aí, esse dado ficou mais conservador, se a gente levar em consideração desde o início dessa pesquisa, quando essa análise foi feita pela primeira vez. A maioria dos contrários são homens, 64%, e pessoas de 60 anos ou mais, 66%. E aí tem várias coisas pra gente olhar aqui, né? Eu queria te perguntar a que você atribui esses dados, mas mais do que isso, porque eu fiquei surpresa. A gente estava até conversando aqui nos bastidores, porque normalmente as pesquisas não mostram um cenário tão negativo em relação a como a sociedade enxerga essa questão, mas muito também está na raiz de como isso é levantado, como que essa pesquisa é feita. Então, eu queria te ouvir sobre isso, para a gente começar a conversa. Não, com certeza, é uma pesquisa com uns resultados um pouco mais duros, né? Então, a gente já viu pesquisas anteriores de Ipsos, Datafolha, que mostram um cenário assim um pouco mais ali igualitário, meio a meio, ou enfim, uma diferença um pouco menor. Então, essa pesquisa do Poder Data realmente
traça um perfil mais conservador, mas a gente sabe que, no geral, realmente, dos últimos anos para cá, a gente teve mesmo um aumento aí desse conservadorismo, assim, em relação a esse tema dos direitos sexuais e reprodutivos, né. Mas eu acho que a questão é justamente como essa pergunta é feita, né. Então o que é que a gente está respondendo, né. Esse tipo de pergunta que é: "Você é a favor ou contra o aborto?", né, ela esconde um binarismo ali que é muito contraproducente para a discussão, né, porque a gente não está discutindo quem é a favor ou quem é contra, se a população brasileira é a favor ou contra o aborto. A gente está discutindo se a gente deve criminalizar pessoas que abortam. Essas pessoas devem ir presas. Geralmente, quando a gente faz essa pergunta para as pessoas, o resultado ele é um pouco diferente, né. Quando a gente faz essa estratificação também, os resultados mostram uma outra coisa, né. É muito comum você perguntar para uma pessoa que de repente é contra, né, de se dizer contra o aborto, mas quando você pergunta: "Então você acha que uma mulher deve ser presa por isso?", "Ah, não, talvez presa não", né. Então o debate que a gente está traçando aqui no Brasil hoje, é o debate da criminalização ou da descriminalização, né. Então é isso que a gente deveria perguntar, né, ficar presa nesse debate e não nesse outro debate que na verdade ele é muito moral e muito pessoal, né. É muito pessoal e não é o que deve nortear ali decisões de políticas públicas, por exemplo, né. Total. E você me faz pensar no quanto a gente está batendo nessa tecla há tantos anos, né? Porque a gente teve, Uhum. por exemplo, em 88, as mulheres no lobby do batom fizeram um trabalho para tentar não ter um retrocesso em relação ao aborto que já era permitido, e a gente tem alguns casos só no Brasil hoje que são permitidos, né? No caso de feto anencéfalo, risco à saúde da mulher e também estupro, né? Violência sexual. E aí eu conversei uma vez com uma pesquisadora, que é a Odete Pereira, que entende muito a respeito disso, e ela foi pesquisar em loco, Uhum. justamente isso que você está falando, isso lá na década de 80. E aí quando ela perguntava para a pessoa: "Você é a favor que uma mulher seja presa por abortar?", as pessoas diziam não. Lá em 80, então a gente está falando de um movimento que continua acontecendo em 2024, a gente ainda parece que está no mesmo lugar, né, falando Exato. da mesma forma, ainda batendo na mesma tecla das mesmas necessidades, e isso preocupa bastante, né, o nível da discussão que a gente está. Mas a gente teve um avanço no Supremo Tribunal Federal, no final do ano passado, foi um ato muito importante da ministra Rosa Weber na saída da aposentadoria dela. Ela que pautou essa ação que está tramitando no STF para discutir a descriminalização, foi em setembro de 2023, e ela fez um longo, né, um voto bastante longo, tratando sobre questões importantes do ponto de vista da saúde pública e da segurança pública, que é normalmente o binarismo que a gente olha e a nossa sociedade, infelizmente, ainda discute do ponto de vista da segurança, né, Bárbara. Mas, bom, ela votou a favor da descriminalização e eu queria te perguntar sobre a sua avaliação de como que isso deve caminhar no Supremo Tribunal Federal, porque o ministro Roberto Barroso, que é o presidente do Supremo hoje, ele já disse que essa discussão não tem previsão para acontecer. Então, a gente deve ter algum avanço nesse sentido. A ministra Rosa Weber fez um ato simbólico, mas a gente ainda está longe realmente de ter alguma decisão que afete a vida das mulheres e das pessoas que gestam de uma forma prática, você acha? Acho que tem várias coisas importantes aí nisso tudo que você falou, né, Gabi. Eu acho que tem essa questão da gente estar falando sobre isso há tanto tempo, justamente porque as mulheres continuam abortando, ainda que, né, ele seja criminalizado, né. Então é um problema que continua, assim, existindo. Eu acho que o voto da ministra Rosa Weber foi realmente muito importante, assim, né. Ele foi muito significante no cenário que a gente tem hoje, em que a gente tem um legislativo muito conservador, em que a gente tem um executivo que diz: "Não, isso aqui não me compete, isso compete a outros poderes". E o STF vem sendo realmente, né, o judiciário no geral, assim, vem sendo realmente esse lugar onde a gente tem que buscar, então, os nossos direitos quando eles não estão garantidos, né, de alguma maneira. Então, o próprio caso, né, que você falou, de anencefalia de fetos, foi uma vitória que a gente conseguiu no STF, né. Não estava previsto na Constituição, né, não estava previsto em lei, e a gente conseguiu via o STF. Então a gente sabe que tem movimentos muito importantes que podem ser conquistados no judiciário, então esse voto da ministra foi realmente muito importante, justamente porque é um voto que acontece na saída de uma das únicas 2 mulheres que a gente tinha no STF. Nós não temos novas ministras agora, né. E a gente sabe que esse é um assunto muito íntimo, muito interessante às mulheres, às pessoas que abortam, né. Então o fato de agora a gente só ter uma mulher, por exemplo, no STF, realmente deixa a gente preocupada também, né. E as apurações que a gente tem
é que realmente o Barroso não deve levar esse tema à pauta enquanto a gente sabe que esse debate ainda está muito travado, aí por vários motivos, né? Eu acho primeiro porque dentro da STF a gente ainda não sabe o que pode acontecer, a gente ainda não sabe o que viria do resultado desse julgamento, e por causa de toda a discussão mesmo sobre de quem seria esse poder, né? Se o STF estaria atravessando o legislativo ou não, o que a gente já acredita que não, né? Já que a gente está, de fato, pedindo aí, advogando por um direito que está ali na Constituição, né? Um direito. Então, enfim, é uma ampla discussão. Mas eu acho que, no geral, né, independentemente de quando essa pauta vai ser votada, eu acho que além da gente ter hoje um voto registrado, né, que é o voto da ministra Rosa Weber, ela deu pra gente uma oportunidade, uma janela de falar sobre o assunto. Porque a gente precisa falar sobre o aborto, e a gente não fala. E a gente até fez uma campanha recentemente, né, junto com outros veículos feministas, dizendo que todo mundo ama alguém que já fez um aborto. O aborto, na verdade, é um evento muito comum na vida reprodutiva de uma mulher, né? Só que a gente não fala sobre isso, justamente por quê? Porque é um evento criminalizado, né? Então, justamente quando a gente pergunta, você é a favor ou contra? Será que essas pessoas conhecem histórias de pessoas que já abortaram? Será que elas sabem, né, o que aconteceu com essas mulheres? Então, a ministra deu pra gente, né, deu pro movimento também, no geral, essa oportunidade de discutir sobre isso, né, de levar isso pra população em geral também. Então, acho que isso também já foi muito importante, sabe? Eu adorei que você citou a campanha que vocês fizeram no Asmina, porque isso torna a discussão muito mais próxima da gente, porque parece que, dependendo da realidade em que você vive, parece que é muito distante, que você está falando de um lugar que não cabe, né, que não te toca. E quando você vê que mulheres próximas a você, a gente tem inclusive dados, né, mostrando que 1 a cada 7 mulheres no Brasil fizeram um aborto. Então, esse que é um dado da Pesquisa Nacional de Abortos de 2021, são os dados mais recentes que a gente tem. De até 40 anos, essas mulheres já interrompeu a gravidez, aí isso parece tocar mais as pessoas, né? Quando a gente olha por essa perspectiva. Então, isso que você fala é fundamental. Eu queria te ouvir justamente a respeito disso, justamente porque a gente tem também, além dessa história de a gente ter sempre uma mulher que a gente conhece, que fez, normalmente mulheres que a gente nem imagina muitas vezes, né? Tem um estudo também da Goldmacher que mostrou que os países com maior taxa de aborto são aqueles com leis mais rígidas, então que proíbem justamente a prática da descriminalização. E aí nos países que já descriminalizaram, essa taxa caiu. Também, aí claro, a gente tem o risco de morte dessas pessoas, dessas mulheres ou pessoas que já são diminuído. Isso é muito importante da gente falar aqui, porque proibir não significa que as mulheres não estão fazendo. É tão básica essa discussão, mas eu acho que ela não acontece, né? Por isso que eu queria te ouvir sobre isso. Exatamente, Gabi. Eu acho que tem uma coisa que a gente pensa pouco, mas e é um debate comum a criminalização das coisas no geral, né? Mas quando a gente criminaliza o aborto, a gente afasta essa mulher da rede de saúde e de uma discussão sobre direitos sexuais e reprodutivos e sobre a saúde reprodutiva dela. Então, hoje mesmo a gente viu, né? Saíram dados da Folha ali mostrando que 1/5 das mães adolescentes, elas não sabem como evitar uma gestação e elas acabam tendo uma outra gestação ainda antes da maioridade. Então, essa menina, né, essa adolescente, ela não esteve próxima a essa informação que seria necessária para que ela não engravidasse novamente, né? Então, sempre que a gente afasta essa mulher dessa rede de saúde, dessa rede de apoio que fala sobre saúde reprodutiva, o que a gente quer com isso, né? O que a gente espera dessa menina, dessa mulher, que ela então realmente não engravide novamente? Eu acho que a gente tem que pensar um pouco sobre quanto criminalizar, na verdade, é realmente só afastar a mulher da saúde reprodutiva dela, dos direitos sexuais e reprodutivos. Então, justamente, né, num lugar em que você tem um aborto criminalizado, em que essa mulher não pode pedir ajuda, porque se ela pedir ajuda, ela vai ser presa, né? Então, ela não vai receber a informação necessária para que ela não tenha uma gestação, né, que ela não consiga. Então, é muito complicado, né? Criminalizar é muito além, né? Às vezes a gente fica muito em debates ali, em pormenores, mas na verdade é uma coisa muito estrutural, assim, realmente. Totalmente, a gente tem grupos, o fundamentalismo religioso também agindo muito fortemente contra isso. A gente não tem educação sexual nas escolas, quando a gente fala de meninas entenderem quais são os riscos de engravidar ou não. E aí, um movimento conservador muito forte justamente para se opor à educação sexual.
e, ao mesmo tempo, criminalizar o aborto. Então, qual é a chance de vida, condições que você está dando para essas meninas e para essas mulheres terem direito à vida, né? Isso eu acho que você coloca que é muito fundamental na nossa discussão. E eu queria te perguntar justamente o quanto a gente tem informação sobre isso, ou não tem, na verdade, do ponto de vista de quanto a gente tem, por exemplo, da imprensa essa discussão, ou da perspectiva política, quando a gente está em período eleitoral. Normalmente a gente precisa ouvir quais são as propostas dos candidatos, e é uma oportunidade também para as pessoas se informarem, por exemplo, a respeito do aborto. A gente estava até aqui falando nos bastidores antes também, que do ponto de vista municipal, porque a gente vai ter eleições municipais, você estava me dizendo o quanto isso é importante. Tem um caso bem emblemático que você vai contar aqui, mas normalmente, de novo, essa discussão é aquele binarismo, e aí é uma opinião pessoal do candidato, e eu não quero saber a opinião pessoal desse candidato, né? Eu quero encarar os impactos da descriminalização, o quanto essa realidade hoje mata mulheres. É isso, sobre isso que a gente tem que falar, sobre o ponto de vista de saúde pública. Então, queria entender esse caso, o que aconteceu em São Paulo, que você vai trazer um pouquinho, e também falar do ponto de vista do quanto a política também, a educação política seria fundamental para a gente avançar nesse debate também, né? Sim. Então, primeiro, Gabi, que eu acho muito importante a gente ter em mente, e como jornalista também, né, falando da cobertura da imprensa, que a gente não pode deixar para falar de aborto só de 2 em 2 anos, num contexto eleitoral, num contexto de binarismo, de polarização, perguntando opiniões pessoais do candidato. Se a gente está dizendo, né, que de fato os números mostram que o aborto ele é um procedimento comum na vida sexual e reprodutiva de mulheres, a gente tem que falar dele quando for possível e quando for necessário, e não só nesses momentos, né? Não deixar esse tema como um tema somente político e eleitoral, ou então um tema de segurança pública e de justiça. Ele é um tema de saúde pública, e de saúde pública a gente fala todos os dias, né? Então a gente precisa ter primeiro, acho que isso muito claro em mente, né? E eu acho muito importante a gente realmente trazer essa coisa, esse tema, esse debate, essa discussão para as eleições municipais, porque justamente a gente tem aqui em São Paulo, por exemplo, um caso de uma ofensiva muito grave a um hospital público municipal que prestava um serviço de aborto legal, né? Então, que atendia principalmente meninas, né? Porque era o único hospital aqui de São Paulo que fazia o procedimento do aborto legal em gestações com mais de 22 semanas. E geralmente esse é o caso de meninas que foram vítimas de violência sexual. Porque elas demoram a reconhecer o abuso, elas demoram a reconhecer o próprio corpo, a entenderem que, né, tem uma gestação e a contarem também para os responsáveis, que geralmente é quem vai levá-las, né, ao hospital. Então, a gente teve esse fechamento desse serviço, né, essa interrupção desse Hospital serviço de Cachoeirinha, né? abortamento Vila legal. Nova Cachoeirinha, Exatamente, o Hospital Vila Nova Cachoeirinha. Um fechamento muito arbitrário, assim, com justificativas que foram muito contraditórias, né? Inclusive, a gente já teve decisões judiciais dizendo que esse serviço precisa ser reaberto, né? Que essas meninas precisam de atendimento. E a Prefeitura de São Paulo e a Secretaria Municipal de Saúde continuam dizendo que não vão reabrir, né? Então, hoje a gente tem meninas e mulheres que estão desassistidas, né? A gente entrevistou recentemente, né, a mãe de uma dessas meninas, né, de 15 anos, ela teve que ir de ônibus até Salvador realizar esse procedimento. Era um direito, acho que ela tinha 14 anos, desculpa, era um direito legal dessa menina. Ela tinha sofrido um abuso sexual, ela tinha uma gestação que tinha mais de 22 semanas, e ela teve que passar 5 dias num ônibus, né? E aí eu me pergunto também, eu pensei muito fazendo essa reportagem, quando a gente nega esse atendimento, né, esse direito, quem é que a gente está sobrecarregando? Essas outras mulheres, são as mães, são as tias, são essas mulheres que hoje estão no movimento feminista, tentando garantir esse direito, né? E a gente tem, então, meninas que estão completamente desassistidas aqui em São Paulo, e a gente tem a Secretaria Municipal de Saúde e o prefeito garantindo que esse serviço continue interrompido. Então, a gente precisa, sim, falar disso nas eleições municipais. A gente tem vários projetos de lei que hoje estão surgindo em âmbitos municipais, em assembleias, em câmaras de vereadores, né, para tentar restringir direitos sexuais e reprodutivos. Então, eu acho que é um tema que a gente precisa falar durante as eleições, com certeza, mesmo essas municipais, e também precisa falar fora delas, né? E eu acho que precisa estar realmente no plano de governo, candidato, enfim, realmente a gente precisa começar a entender quem é que a gente está elegendo e o que essas pessoas pensam sobre o aborto. Inclusive, a Prefeitura de São Paulo está sendo investigada. O PSOL, ele protocolou uma ação no Ministério Público para investigar justamente a Prefeitura por acessar dados de pacientes que fizeram um aborto
legal, um direito Exatamente, nesse hospital, exatamente. que foi descontinuado, né, esse procedimento desde dezembro de 2023. Então, olha o É. tamanho da gravidade disso. Não, você pensa quantos direitos estão sendo negados para essas meninas e mulheres, né? Então, elas não têm direito à saúde sexual e reprodutiva delas, né? Os direitos sexuais e reprodutivos. Elas não têm sequer direito à privacidade, porque agora esses dados foram acessados sem autorização delas, sem autorização do hospital, né? Então, é uma violação, assim, é uma série de violações de direitos que é surreal, assim, chega a ser inacreditável. Quando você conta também a história dessa mãe que foi junto com a filha até Salvador de ônibus para fazer um procedimento que é um direito das crianças, sem contar a revitimização, que eu não vou nem entrar no mérito aqui do quanto que essa menina, do trauma que essa menina está sofrendo depois de ter sido violentada e não conseguir ter direito a fazer um procedimento que é em prol da saúde dela, né? Isso envolve são tantas camadas que é até difícil aqui a gente colocar. Mas só para reforçar, eu queria entrar também na questão das leis de estados e municípios, mas só para reforçar que hoje o que acontece, o que a gente tem aqui no Brasil, são mulheres, meninas pobres morrendo. Porque as mulheres ricas já abortam, mulheres brancas já abortam e não morrem. E por isso, talvez seja ainda mais difícil a gente discutir essa questão, porque a gente está falando de uma população que é atingida que é mais vulnerável. Então, é mais fácil você não falar sobre isso quando você está numa posição de privilégio, em que, se isso acontecer com você, e é claro, não estou menosprezando essa questão, porque é um sofrimento a qualquer mulher ou qualquer pessoa que passe por isso. Mas você está numa posição que você pode realizar esse aborto, né? E quando você não pode, aí a gente está falando de uma discussão muito mais sensível e muito mais urgente, né? Agora, por exemplo, a gente teve em Goiás, em janeiro agora, o governador, o Ronaldo Caiado, sancionou uma lei obrigando mulheres a ouvir o batimento cardíaco do feto. Mulheres que têm o direito a realizar o aborto. Pelas questões legais que a gente tem no Brasil hoje, né? E eles chamam isso de uma forma de conscientização contra o aborto, que eu achei, assim, muito curioso, para dizer, usar uma palavra bem amena aqui para dizer, mas isso levando em conta todos esses casos que são permitidos, né? De novo, mulheres que já estão fragilizadas, que muitas vezes foram violentadas e que precisam realizar esse procedimento. E já existe algo parecido com isso em Maceió também. É uma lei que obriga as mulheres a verem o exame de ultrassom antes de realizarem esse aborto, que também é um direito delas, também é um aborto legal. Eu quero te ouvir sobre o quão violento é isso e do quanto, porque é algo que deveria ser tratado de uma forma tão cuidadosa, de ter uma rede de apoio tão importante, e o assunto hoje é politizado dessa forma. A gente tem, inclusive, uma associação de advogadas que já protocolou uma ação no STF alegando a inconstitucionalidade dessa lei. E acho que esse é o caminho mesmo, mas é tão surreal a gente conseguir ter esse passo da lei para depois questionar, Sim. não é? Sim. Eu acho que assim, Gabi, pra mim a palavra muito clara para esse tipo de projeto de lei é tortura, né? Isso é uma tortura de gênero. E a gestação indesejada, ela é uma tortura, né? A gente tá falando de uma mulher, uma pessoa, né, que gesta, que vai ter abalos físicos, abalos psicológicos durante essa gestação. Isso é tortura, né? Então, quando a gente tá falando, e é isso justamente, a gente tá falando de pessoas que teriam direito ao aborto legal, ou seja, são pessoas que foram vítimas de violência sexual, são meninas, né? E hoje a gente tem um número, inclusive, muito que mostra isso muito claramente, né? Então, eu até anotei aqui, olha, a gente tem por ano mais de 19 mil meninas de 10 a 14 anos que viram mães. Que, de fato, então, nascimentos, né? E a gente tem um número de aborto legal que é baixíssimo, que é de 75. Então, quantas meninas poderiam acessar a esse direito legal e não estão acessando? E imagina se elas vão. Imagina como é que você, né? Você tomar essa decisão, né? Você já sabe que você vai ter que passar por todas essas camadas, né? Porque é isso. O direito ao aborto legal hoje ele é garantido em lei, mas ele não é garantido no dia a dia. A gente tem uma série de possibilidades ali que a gente vê hoje em dia que acontecem e que fazem com que essa menina, essa mulher não consiga acessar esse direito. Então, imagina se, além disso, a gente ainda coloca, via, né, legislação, por lei, uma dessas coisas que é uma tortura, né? Claramente. Eu não consigo pensar em outra palavra, assim, que não seja tortura e que é completamente inconstitucional, assim, né? Então,
Mas é isso, né? Eu fico pensando, às vezes, quanto tempo a gente não gasta tentando evitar retrocesso, que a gente poderia estar tendo discussões para avanços tão significativos, né? Mas não deixa de ser uma estratégia, né? Então é isso, né? Então a gente vai lá, sanciona um projeto de lei, né? Quantos meses, quanto tempo agora a gente vai gastar discutindo isso? E não deixa de ser uma estratégia de silenciamento, né? De pautas e etc. Então acho triste, assim, e muitíssimo perigoso, assim, de virar mesmo um movimento, porque eu acho que é isso que tem acontecido, né? Porque esses projetos de lei, eles acabam incentivando outros projetos de lei, né? Então, hoje, a gente, inclusive, tá soltando na revista Minas essa semana uma reportagem sobre isso, e que tem, inclusive, uma listagem de todas essas ofensivas legislativas que acontecem em diferentes âmbitos, né? O municipal ali, estadual, também no legislativo, né, federal. Então, é perigoso, né, o quanto isso pode crescer, assim, eu acho, sabe? Se a gente realmente não debater sobre isso. Importantíssimo isso, e quero te pedir até para você compartilhar para a gente poder Sim. passar, né, para nossa audiência acompanhar. Me lembrou aquele caso daquela menina em 2020 que sofreu um abuso, tinha também o direito e foram fazer vigília no hospital que ela estava realizando o procedimento, Sim. né? Fundamentalistas religiosos tentando impedir uma menina de 10 anos de realizar um aborto. Sim. Então, no fim das contas, eu acho que tudo isso que a gente está falando, quando a gente pensa numa ação prática, né, no quanto isso… É que isso foi, assim, uma coisa tão surreal, foi tão violento, Sim. mas no fim das contas é isso, né? Quando a gente pensa em movimentos que tentam impedir as mulheres, as meninas, de terem acesso ao básico, né? A não serem mais uma vez violentadas, além do que elas já foram. Então, eu acho fundamental você trazer esse ponto aqui. Eu queria te perguntar também, para a gente ir além do aborto e falar também de direitos reprodutivos, e tanta coisa que está em jogo aqui, né? Porque a gente está falando da vida de mulheres, da vida de meninas, que muitas vezes não têm nem o direito à não concepção. Por exemplo, aqui em São Paulo também a gente teve um caso, um hospital particular, bastante conhecido, que é o Hospital São Camilo, se recusando a inserir o DIU, que é um método contraceptivo, alegando questões religiosas. E aí a instituição, o hospital como instituição, se posicionou dizendo, olha, a gente não realiza esses procedimentos tanto em mulheres quanto em homens, enfim, por valores religiosos da instituição. E uma mulher que fez essa denúncia, ela ficou completamente, ela disse que ficou chocada, porque ela foi orientada a buscar uma outra rede referenciada do plano de saúde dela para ter esse procedimento contemplado, que também é um direito dela, né? Acessando ao sistema de saúde suplementar. Então, qual é a quantidade de barreiras que a gente está colocando para que as mulheres elas tenham liberdade de decidir sobre o que elas querem na vida delas, sobre os corpos delas, enfim. Mas esse caso é bastante emblemático, eu acho que é uma etapa ainda anterior. A gente não está falando nem do aborto, a gente está falando de prevenção, né? Eu acho que é uma amostra mesmo de como, na verdade, o que tem acontecido é a imposição da maternidade como uma obrigação, né? E não como uma escolha, né? Então, se você parar para pensar nessa posição desse hospital, é como se ele estivesse dizendo que ele tem objeção de consciência, né, o hospital, porque a gente sabe que os médicos têm, né, ali o direito à objeção de consciência, que é quando eles se negam a realizar algum procedimento, porque isso vai contra os valores morais dele. E ainda assim, ele só pode fazer isso se tiver um outro médico, né, que possa fazer isso, e se não colocar em risco a vida desse paciente, né. Mas um hospital, ele não pode ter objeção de consciência, né. A gente tá falando de planejamento familiar, que é um direito constitucional. A gente tá falando de uma lei de planejamento familiar que diz que isso tem que ser acessado e pode ser acessado via instituições públicas e privadas, né. Então não é porque ela é uma instituição privada, inclusive é uma instituição privada que tem convênios com o SUS, né. Então, assim, e que ao fazer isso, faz o quê? Sobrecarrega o sistema de saúde pública, né. E eu achei, assim, né, curioso também, né, pra dizer o mínimo, como em 2024 um hospital pode dizer isso sem a menor vergonha ou medo, sem o Constrangimento, menor né, pra dizer… constrangimento. Fiz ali um tweet na minha rede social dizendo que é isso sim, e bato na mesa e continuo dizendo que é isso, porque eu tenho como se fosse, né, ali o PJ, né, a PJ com valores morais
E sem contar que é isso, né? O quanto você está se sobrepondo à vontade e à necessidade desse paciente, né? E aí eu vi muita gente discutindo, mas não é um procedimento emergencial, né? E aí li Débora Diniz, né, na Folha de São Paulo, dizendo, mas é um procedimento essencial, né? E aí eu fico pensando nisso. Por que ainda estão decidindo por nós o que é essencial para a nossa saúde, né? Para a nossa saúde sexual e reprodutiva, para nossas escolhas. Então, é uma tutela da mulher como se a mulher não fosse capaz de escolher sozinha. Então, parece que a gente não avançou em nada nesse debate, assim, né? Então, ainda estão escolhendo por nós o tempo todo, né? É sempre a gente sendo colocada como essa pessoa que precisa de ajuda para tomar decisão, como se eu não tivesse a menor agência sobre a minha vida, sobre o meu corpo, né? Então, acho que no fundo a gente sempre volta para isso, né? Não deixa de ser uma violência também, você não Exato, poder muito. decidir. Exato, é uma super violência. E é isso que a gente diz, né? Então, ok, né? Estão ali restringindo o nosso direito ao aborto depois que a gente tem uma gestação. Mas eu também não tenho o direito, então, de planejar, de tentar evitar, né? Que direito que eu tenho, então, Ou de né? ter filhos a hora que eu quero ter, Exato. enfim. Exato. De não ter filhos, de não ter, e né? de não ter, exatamente. Não é, né? É uma escolha, né? As pessoas não entendem ainda isso. Nossa, que conversa importante, Bárbara. Eu quero muito te agradecer por ter vindo aqui. Foi um prazer te receber. Estou muito feliz que você veio até aqui. E parabéns pelo seu trabalho, é fundamental. O Instituto Asmina, inclusive, quem não conhece, eu acho que você pode deixar aqui o recado para as pessoas conhecerem o trabalho de vocês. Sim, Gabi, super obrigada. Eu fiquei muito feliz de ter aberto esse espaço para falar sobre esse tema, porque eu realmente acho cada vez mais urgente, né? Pra gente é algo que tá, assim, como uma das grandes bandeiras da Asmina desde que a gente começou o nosso trabalho em 2015, né? O Instituto Asmina é um instituto que combate a violência, né? Que enfrenta, mas esse enfrentamento à violência de gênero e esse não direito à escolha é uma violência também, né? Então isso tá ali pra gente como algo muito importante. Acho que as pessoas conhecem mais o Instituto pela revista Asmina, né? Quem quiser seguir ali, @revistasmina no Instagram. A gente tem uma série de reportagens e conteúdos sobre esse tema e sobre vários outros. E a gente vai ficar super feliz aí de ter esses conteúdos acessados, compartilhados, porque tem muita gente precisando de informação. O arroba? @revista Asmina ou @Instituto Asmina. Muito bom. A Bárbara Libório é diretora de conteúdo do Instituto Asmina. Exato. Um beijo e até a próxima. Até mais. Gente, antes de encerrar, eu tenho um recado importante, te convidar para mais uma dessas aulas do ICL, que é importantíssima, com o Renato Freitas. A gente vai ouvir a história dele nessa questão de combate às forças de elite e mostrando a força de onde ele vem, né? Porque o Renato, ele é um personagem muito importante, ele é deputado estadual do Paraná, ele conversou com o Eduardo Moreira, contando a história dele, compartilhando detalhes que ele nunca contou pra ninguém, inclusive. Então é um encontro bastante importante, não perderia se eu fosse você. Ele vai estar com o Edu ao vivo no dia 18 de fevereiro, que é um domingo, 8 horas da noite. E aí você pode garantir sua vaga fazendo inscrição em detalhes icl.com.br/aula. Então, só reforçando, é um domingo, evento que é gratuito, mas você precisa se inscrever 18 de fevereiro, às 8 horas da noite. Muito obrigada a você que me acompanhou até aqui. Para você que está assistindo esse episódio pelo YouTube, agora você fica com o Mercado Investimentos, depois tem Rolê ICL, e às 6 horas da noite tem ICL Notícias segunda edição. Lembrando também que a gente está em todas as plataformas de áudio e o conteúdo fica disponível mais cedo. Até amanhã. Talvez a pessoa que mais sofre ataques hoje em dia, censura e tentativa de ser calado, seja o Renato Freitas, deputado estadual pelo Paraná. Ele que representa, como poucas pessoas já representaram até hoje na história do nosso país, a voz da periferia e coloca a elite brasileira diante de um espelho para ver a sua hipocrisia, vai conversar com a gente aqui no ICL no dia 18 de fevereiro, um domingo, às 8 horas da noite, e revelar coisas que nunca revelou até hoje. Informações chocantes e que vão fazer com que todo mundo entenda como é inspiradora, mas como é difícil a luta desse nosso irmão. Se você quer participar desse encontro, se inscreva agora no link aqui em cima ou aqui embaixo, gratuitamente, e chame seus amigos e amigas para participar também. Você vai ouvir uma das histórias mais fortes, mas talvez uma das mais inspiradoras que você já ouviu na sua vida. Se inscreve agora.